Olá, comunidade Paz e Bem, comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, estou aqui com o professor Pedro Lima Vasconcelos, nosso último encontro de 2019. Pedro, você tá bom? Tudo bem, Mauro? Como é que foi de Natal? Muito bem, graças a Deus, muito bem. Às Então, portas do Ano Novo, dia 30 de dezembro de 2019. Não podia ter data melhor para fazer um balanço de ano, né? que venha 2020, né? E, claro, finalzinho de 2019, uma boa oportunidade para olhar para trás, ver o que aconteceu, né? Relembrar e somar energias para 2020 que vem por aí. É isso aí. Nós vamos hoje conversar. Hoje não é retalhos da nossa história, não. Gente, hoje é um balanço do ano desse conjunto, dessa verdadeira obra épica que foi Pedro Lima Vasconcelos aqui no Paz e Bem e na Pós TV 247. Estamos aqui 30 de dezembro de 2019. Esse encontro foi gravado, foi pré-gravado, a gente gravou um pouquinho antes, na verdade. Já estamos em plena temporada aqui em Bertioga, então dá para ouvir aí, tem uma cachorrada latindo, tem gente conversando, mas acho que a gente vai ter tranquilidade para fazer a nossa conversa. A minha varanda, a minha casa é a primeira da vila, então quando o pessoal entra, e não mora ninguém aqui, só eu, moro sozinho nessa vila aqui, tem umas 12 casas, quando chega a temporada, aí vem a gente, né? Mas não vai atrapalhar não, vai ser um bom fundo musical para a nossa conversa. A ideia hoje é fazer um balanço do que foi este ano do curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, e do Retalhos da Nossa História, e mais algumas outras participações do Pedro aqui no Paz e Bem e na Pós TV 247 também. Foi um ano muito impactante, para usar a palavra que o presidente Lula gosta, na vida tanto do Pedro quanto minha e acho que de todo mundo que participou do curso. O presidente Lula também foi bem impactante para ele, tanto o curso de Canudos quanto o curso Retalhos da Nossa História. A gente achou que cabia fazer um bom balanço. Olha só, gente, olha o que a gente aprontou esse ano. O curso de Canudos, que era para ter 8 aulas, acabou tendo 11. Culpa do presidente Lula, que começou a cutucar a gente e pedir mais esclarecimentos. Chegamos a 11 aulas. Nós tivemos, até agora, do curso Retalhos da Nossa História, 34 aulas. Estamos ainda no século XIX, nem chegamos no século XX. 34 aulas. Nós tivemos 2 encontros sobre fundamentalismo. Isso quer dizer que nós tivemos, num ano que tem 52 semanas, no ano, tem 52 semanas, nós tivemos nada menos que 47 encontros. 47 encontros. Como dizem os gaúchos, uma barbaridade, tchê. Negócio impressionante, realmente. Não existe curso acadêmico, não existe curso do ensino médio, não existe curso nenhum com uma constância, uma frequência tão grande quanto essa. Então, foram 47 encontros no ano que tem 52 semanas. Realmente muito forte. A gente bateu na porta, apresentando nossos cursos semanalmente, quase toda semana, ao longo de 2019. E olha que a gente não começou em 1º de janeiro, não. Então, realmente teve semanas que a gente teve 2 encontros, 2 aulas. O curso de Canudos começou com 2 aulas semanais. Então, por isso que a gente chegou também tão perto de 52 encontros, tão perto, quase como se a gente tivesse feito um por semana ao longo de todo o ano. A gente não imaginava que fosse dar esse samba todo, né, Pedro? Não só a gente não imaginava essa quantidade, né? Eu me lembro que a gente fez um roteiro para os retalhos, né? Eram uns 30 temas, mais ou menos. Agora já estamos em 34 e mal passamos a metade do século XIX, né? Até a gente chegou a anunciar o quebra-quilos, né? Ele vai ficar para o ano que vem. Exatamente. E ainda tem todo o século XX pela frente, né? Aproximando, né? Fazendo a aproximação com o nosso tempo, né? Com o nosso momento, com os desafios de agora. Enfim. E sem contar, né, Mauro? Tudo que daí também se desdobrou, né? Sim. Em tantas outras iniciativas. Nosso livro, né? Sobre Lula e a espiritualidade. Então, as articulações do que vínhamos fazendo aqui com o momento presente, com a cena política, com os lances
né? E com as mudanças daqui, dali, uma situação, outra situação, uma demanda, uma necessidade, é uma coisa efetivamente muito viva, muito. E eu fico muito gratificado de ter podido aí dividir esse tempo, né, das segundas-feiras, principalmente no fim da tarde, o Paz e Bem e o 247. Porque a presença do Pedro não se limitou apenas às 47 aulas que nós tivemos aqui. Tem a presença dele no livro Lula e Espiritualidade, tem a presença dele nos lançamentos do livro, tem a presença dele no encontro da Pós-TV 247, da comunidade 247, na verdade, lá em Recife. Então, como ele falou, foram se multiplicando os momentos de presença do Pedro e desse espírito todo, né, Caduto, desse espírito daquilo que o Lula nos chamou, nos convocou, que é registrar, relatar, retratar, sentir a história das lutas do povo brasileiro, da sua espiritualidade, da sua jornada, da sua caminhada. O Pedro tem sido o grande condutor da gente nesse processo. Vamos fazer o balanço disso, né, Pedro, agora? Vamos começar por Canudos? Eu começaria com alguma coisa, se você me permite, alguma coisa que, de alguma maneira, antecede, ou pelo menos coloca o grande cenário dentro do qual tudo isso se desenrolou. Perfeito. Que é o fato de que tudo isso acontece em pleno 2019. Um ano absolutamente inusitado, inclusive para os mais pessimistas. E eu tendo a ser visto como alguém que é pessimista, né? Mas mesmo os mais pessimistas, talvez isso tenha produzido muitos impactos, né? Nós estamos fazendo isso, né, essa jornada toda em plena vigência de um governo de corte neofascista, né? E que não esconde essa sua face e não teme, né, fazer as afrontas e as investidas em vários campos ao mesmo tempo, né? Então, uma conjuntura que é marcada, né, por essa avalanche neofascista que tem nos seus ingredientes, entre os seus ingredientes, uma dose inusitada de mediocridade, né? E uma mediocridade associada com a arrogância, né? Temperada com a pretensão de redefinir o formato da roda, né? Então, é um ministro que pronuncia uma frase em tupi-guarani, depois cita alguma coisa em grego e outra coisa em latim, para depois afirmar que a Terra é plana. É uma soma assim, que mesmo o mais pessimista não esperava, né? Como nós estamos falando de história, da história brasileira, etc., então a gente não pode deixar de salientar, nesse contexto, então, esse tom anti-intelectual, né, que tem marcado a atuação de figuras que deveriam estar no compromisso mais de vanguarda com a educação, com a cultura. Então, você tem a demonização de um Paulo Freire, a desqualificação de outros intelectuais, né, vindos do mundo da esquerda, com um mínimo de sensibilidade para com as questões da vida da sociedade. É nesse contexto, né? A figura de Paulo Freire era emblemática, né? Pela demonização a qual ele vem sendo submetido de maneira contundente, né? E ainda, se eu acrescento esse detalhe, uma postura negacionista em relação a coisas que são evidentes em relação à nossa história. Nós aprendemos esse ano, Mauro, você deve ter levado um susto quando aprendeu isso, que os portugueses não colocaram os pés na África.
né? Mas os portugueses nem colocaram os pés na África. Os africanos vieram para o Brasil a nado. Eles viram as caravelas passando, eles saíram a nado, apavorados, desesperados, peguem-nos, levem-nos para o outro lado do Atlântico. Ou seja, é nesse contexto, né, marcado por esses tons, e a gente poderia acrescentar tantos outros aqui, que começou essa nossa jornada, né, que tinha sido definida previamente, né, o nosso curso sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, a gente tinha combinado no fim de 2018. A gente nem imaginava esse cruzamento, né, e a densidade que, no fim das contas, esse cruzamento haveria de adquirir. Então, esse mar revolto do governo neofascista, negador de evidências da história, anti-intelectual, anti-intelectualista, perseguidor da academia, né, da universidade. Basta ver agora essa medida provisória que foi oferecida como presente de Natal, né, para a sociedade brasileira, né, interferindo na autonomia universitária, enfim, nesse contexto em que nós nos pusemos aí, né, a discutir o Brasil, as questões do povo, as lutas do povo brasileiro nessa jornada. Mas eu queria falar, para contar para vocês, se o Pedro nos dá esse grande contexto, que serve para introduzir o tema de Canudos, eu acho que valia a pena contar para você, partilhar com toda a comunidade, o pequeno contexto, que é o contexto relacional, Pedro e meu. Começa o Paz e Bem começou em 13 de novembro de 2018, e acho que logo na primeira, segunda, terceira semana, o Pedro teve notícia do Paz e Bem. Foi isso, né? Foi logo no comecinho, né, Pedro? Foi logo, foi ali entre novembro e dezembro que a gente alinhavou tudo. Acho que no início, já logo no começo, o Pedro, talvez por conta até da TV 247, olhou e falou, ué, mas e esse Mauro aí? Não é? E aí já me procurou, o Pedro foi meu professor na Escola Dominicana de Teologia, EDT, extinta EDT, já nem existe mais. Ele foi meu professor de teologia e foi também colega de minha mãe na PUC de São Paulo, como professor na faculdade de filosofia, né, que vocês davam aula. Era o então Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC. Isso. Ele foi professor com minha mãe lá e foi meu professor. E me impressionou demais o Pedro quando deu aulas para mim, porque ele era professor de Bíblia. E ele sentava e começava a ler a Bíblia e ele apresentava na sala de aula uma Bíblia que nos era absolutamente desconhecida. Ele ia lendo os textos, ia fazendo a interpretação, né, grudada na história e com base numa série de referências históricas, que foi desconstruindo para aquela sala de aula. Eu era o mais velho da sala de aula, uma molecada, né, em geral a maioria caminhando para ser padre, e que Pedro ia desconstruindo toda a narrativa tradicional da igreja em relação ao texto bíblico. Fantástico, me impressionou demais. Tanto que quando o Pedro me procurou inicialmente, olha só, gente, inicialmente nós pensamos em alguma coisa vinculada à Bíblia. Né? Lembra, Pedro? Inicialmente uma conversa, vamos fazer uma coisa vinculada exatamente a essa questão da Bíblia, e lá pelas tantas o Pedro falou, mas é o seguinte, nesses últimos anos, eu me dediquei a estudar Belo Monte, me dediquei a estudar Canudos. Eu falei, opa, coisa interessante. E aí ele apresentou a proposta de fazer um curso, então, sobre Canudos. Aí eu vou contar uma coisa que acho que ele não sabe. Eu falei, deixa eu testar esse cara aí, vou ver se ele é bom mesmo. Aí eu falei para ele, Pedro, faz um projeto aí, vamos pensar em um curso de 8 aulas, faz um projeto aí, faz uma ementa das 8 aulas para a gente ver se isso, né, se tem consistência, se vai em frente e tal. Eu falei, se o cara é bom mesmo, ele vai apresentar. E o cara trouxe. Ele já trouxe o curso pronto, desenhado, pouco depois, acho que uns dias depois. Foi fantástico, fiquei chocado com aquilo. Falei, nossa senhora, esse é o cara. Esse é o cara. E aí, de fato, a gente fechou no final de 2018 e começamos logo ao início de 2019 o curso de Canudos Belo Monte, com a ideia de registrar não a história do Brasil, não a história do povo brasileiro de maneira geral, mas registrar a inserção da espiritualidade popular na história do país. Acho que essa foi a ideia original, que é a história que permeia também o curso dos retalhos. Então, o curso começou como um projeto de 8 aulas, que acabou se estendendo para 11. Bom, encerrei. Esse é o pequeno contexto, vamos dizer assim, o contexto pessoal. Para completar um detalhe, o momento que eu localizei você, eu não tenho exatamente na lembrança.
mas eu me recordei onde eu achei você, então, eu não sei, eu conheço. E eu associei com alguma coisa ligada à pastoral na Arquidiocese de São Paulo. Devia ter se cruzado em algum lugar, eu associava você com o Júlio Lancelotti. Isso. Eu fui missionário da Pastoral do Povo da Rua. Pois é, eu associava ali e eu achei o seu endereço eletrônico num site que você tinha, num blog que você tinha. Caminho para casa. Caminho para casa. Caminho para casa, que antecedeu o Paz e Bem. Eu exatamente. Durante alguns anos. Foi aí que eu te achei. Exatamente. Eu te escrevi. É legal, fantástico. Foi. Vida boa. Vida de convergência. É, exatamente. E Canudos? Belo Monte. Então, a ideia do Belo Monte, para mim, soou da seguinte maneira. Eu fiz o meu doutorado sobre o tema, depois fiz minha livre docência a respeito do assunto, e eu acabava de vir, fazia um pouco mais de um ano e meio, que eu havia tido a imensa satisfação de fazer publicar um manuscrito de Antônio Conselheiro que ainda era inédito, né? Tinha ficado 120 anos praticamente desconhecido. Eu estava muito impactado, né, por essa realização, por esse feito, e venho trabalhando, na verdade, sempre com essa perspectiva. Você tem ele aí, Pedro, ou eu vou pegar o meu aqui? Aqui. Não, eu pego. Então, eu vou abrir a tela aqui para eu sumir? Tá aí. Olha aí. Pronto, é isso aí. E eu vinha trabalhando com aquela ideia que, para mim, está sempre associada à figura do saudoso Ariano Suassuna, que eu repeti não sei quantas vezes aqui, né? Quem não conhece a história de Canudos não conhece a história do Brasil. E o meu interesse pela história brasileira, óbvio, além daquele interesse mais costumeiro, não é? Ele se agigantou a partir dos meus estudos a respeito do Belo Monte. Então, quando eu fiz a sugestão, vamos pensar um tema sobre o Belo Monte, Antônio Conselheiro, isso tinha a ver ali com as conversas que nós nós fazíamos naquele momento, e que tinham a ver com as preocupações suas, tanto no Paz e Bem quanto no 247. Uhum. Eu entendia que o tema do Belo Monte é um tema desafiador, seja para quem quer entender o Brasil, seja para a própria esquerda, na medida em que esse componente, vamos chamar de religioso, que atravessa, né, a constituição e a significação do Belo Monte, continua a constituir-se um desafio para nós da esquerda, né? E eu fiz a proposta a você por conta disso. Legal. O tema do Belo Monte está consagrado, né, como uma expressão fundamental, né, das lutas históricas do povo brasileiro por vida, liberdade, dignidade, etc. Mas esse componente do religioso que articula essa utopia, né, esse é um elemento complicado, permanece complicado, né, para nós da esquerda. Então, foi nesse sentido que eu fiz a proposta a você. Você me dizia, então, me apresente o projeto, tome o projeto, vamos lá. Sim, fantástico. Veio acontecer. O curso, nós não vamos fazer aqui a memória do curso de Canudos, né, Pedro? Não vamos fazer. Não dá para isso. Então, mas assim, no canal Paz e Bem, se você está assistindo pela Pós TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, a gente tem uma playlist do Pedro Lima Vasconcelos para o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, que estão as 11 aulas organizadinhas ali. Você pode assistir cada uma das aulas. Depois eu conto, no final nós vamos contar do que vem para 2020. Aí 2020 você não vai poder apenas assistir, você vai poder ler também, mas a gente conversa sobre isso no final do nosso encontro. Uma questão que parece importante, Pedro, é a presença do presidente Lula ao longo do curso, como ele vai se envolvendo com o curso, ele começa a nos escrever, pede para que enviemos para ele o livro que deu base ao curso, que é outro livro do Pedro,
sobre... Tá aí, é isso aí. Né? Então, tá, ele pede para que seja enviado para ele o livro, ele lê o livro, faz uma série de anotações, e aí há um cruzamento muito interessante de Canudos, do curso Canudos, com a história concreta de Lula, que é o julgamento no TRF4. Quando ele faz uma consideração vinculando o julgamento dele à história de Antônio Conselheiro, por algo muito interessante, que não é uma vinculação apenas retórica ou imaginária, não, uma vinculação histórica do julgamento com a história de Conselheiro e a história de Lula. Que relação é essa, Pedro? Então, vamos lá. Se não me engano, eu também estava recuperando um pouco essas memórias. Se não me engano, Lula acaba tendo contato com o curso quando ele está ali no seu terceiro ou quarto encontro. Isso. A gente tem a surpresa, né, de que ele estava assistindo. E aí ele pede o livro, como você disse. Agora, essa conexão a qual você se refere, ela se estabelece por conta desse julgamento do TRF4, que já tinha acontecido um ano antes. Uhum. Aconteceu ali em janeiro de 2018, esse julgamento da segunda instância, né? E o nosso curso está acontecendo em janeiro de 2019. Então, você tem ali, um ano depois, o presidente Lula já encarcerado, né, que tem acesso ao curso por meio dos pendrives, né, que eram mandados a ele. E então entra em contato, entra na cena do nosso curso alguém que já se sentia vinculado a essa história. Sim, porque ele faz essa consideração lá em 2018. Um ano antes. Que aí ele assiste o curso e fala, não, mas é disso que eu falei. Pois é. Imagino que tenha sido essa a reação dele, né? E eu me arriscaria a dizer, não, mas ele já deve estar vinculado a essa história, deve sentir-se vinculado a essa história desde antes disso, porque, afinal de contas, ele também é um retirante, ele também foge da seca, ele também foge do domínio dos coronéis, não vai para o Belo Monte, vai para São Paulo. Isso. Mas a história, né, o pano de fundo, né, é basicamente o mesmo, e seguramente essa identificação já terá acontecido antes. Mas no julgamento do TRF4, você tem também esse ponto de convergência, que é o fato de que o tribunal, né, ele era, à época, presidido por um descendente de uma figura militar que tinha atuado na guerra contra o Belo Monte de Antônio Conselheiro no final do século XIX, né? O desembargador Thompson Flores, e então descendente, sobrinho, trineto, alguma coisa assim, né? De uma figura de patente destacada no Exército Brasileiro no final do século XIX com o mesmo sobrenome, né? E Lula se sai com uma frase... Coronel Thompson Flores, se eu não estou enganado. Se não me engano, é coronel. E Lula se sai com uma frase, né, um parágrafo antológico que o pessoal quis criticar porque não era exato no detalhe. O fundamental era o recado, né? Este desembargador é parente, descendente daquele militar que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. Né? Os dados exatos são outros, mas o importante é isso, né? É a luta contra o povo, né? Uhum. E você se gloria de alguém que fez isso, né? Que agiu desta maneira contra a gente mais vulnerável do próprio povo. Mas ele continua, talvez ele, o desembargador de hoje, ache que eu sou um cidadão de Canudos e queira acabar com a minha viagem. Né? Pensando que nesse tempo o Lula estava fazendo algumas das suas caravanas. Uhum. Ele quer, então, acabar com a minha viagem. Essa expressão, acabar com a minha viagem, tem muitas significações possíveis. É muito bonito, inclusive. Inclusive porque as caravanas estavam sendo motivos de agressões, né? Sim. Ataques, apedrejamentos dos ônibus e
aqueles movimentos para impedir que o ônibus entrasse em outra cidade, né? Então, a frase assume também uma conotação bastante dramática. Enfim, Lula também entende, né, na esteira do que Suassuna sugeria, que o episódio de Canudos não é um episódio qualquer na história brasileira, muito menos um capítulo na biografia de Euclides, como dizia, né, o saudoso Calazans, né? É alguma coisa que faz entender, inclusive, as agruras do momento social e político, né, que estamos vivendo hoje. E aí o envolvimento dele com o curso, enfim, deu a ele, ao curso, uma amplitude, né, um alcance, uma repercussão que nós não podíamos esperar, né? Não podíamos nem imaginar. E aí a gente vinha conversando, Pedro, né? A gente já se aproximava do final do curso e víamos conversando. Bom, o que nós vamos fazer quando acabar o curso? E a gente vinha pensando, né, em continuar a falar um pouco da história do Brasil. Enfim, estávamos ali fermentando uma ideia. Quando nos chega um pedido do presidente Lula. Que pedido foi esse, Pedro? De que justamente fizéssemos com outras situações, com outros processos, com outros eventos, outros movimentos da história do povo brasileiro, o que estávamos fazendo ali com o Belo Monte de Antônio Conselheiro e sua gente. Então, e isso deu origem ao curso Retalhos da Nossa História. Da nossa história, exatamente. Exatamente. E aí é uma curiosidade interessante, que o presidente Lula não consegue acertar o nome do curso nenhuma vez. Ele falou do curso... Retratos do Brasil, retratos da nossa história. Legal. Ele falou em várias entrevistas, ele falou sobre o curso e sempre nomeando o curso. Mas achei muito interessante, porque esta nomeação que ele faz do curso representa uma apropriação dele, né? Ele se apropria do curso como algo do qual ele é protagonista, né? E de fato ele foi um protagonista fundamental no lançamento do Retalhos. Né? E eu tenho a impressão, Mauro, fiquei pensando em uma certa época, que o uso que ele faz da palavra retrato para intitular o curso, talvez tenha a ver, talvez possa ter ligação com um dado que nos foi oferecido de presente, assim, pelo Samba Enredo da Mangueira, que é a busca do Brasil que não está no retrato. Então, fazer outros retratos, amplificar, complexificar o retrato que fazemos do Brasil. Né? Vamos lembrar que a primeira aula do curso é exatamente o Samba Enredo da Mangueira. Né? Exatamente. E essa expressão, né? O Brasil do avesso, o Brasil que não está no retrato, né? Foram expressões que reapareceram, né, ao longo do nosso percurso, né, dando a marca, né, que a gente quis e conscientemente definiu que seria a conduzir os nossos caminhos aí ao longo desses anos. E é muito interessante que o Samba Enredo da Mangueira faz, de certa maneira, a mesma conexão que Lula havia feito em relação a Canudos, né? Porque o Samba Enredo da Mangueira vai falar dos cariris, vai falar dos mains, vai falar... Dos malês. Hã? Dos malês. Dos malês. E aí ele vai dizer da Marielle. Então, a mesma atualização que Lula faz da história de Canudos com a história pessoal dele, o Samba Enredo da Mangueira faz em relação a Marielle, né? É muito interessante. Exatamente. Muito forte. Mains, Marielles, malês. É isso aí. Muito interessante. É. O que você queria destacar desse? O que você destacaria para nós dessa primeira etapa do curso aí de 34 histórias, de 34 encontros? Bem, Mauro, eu não vou destacar um encontro ou Perfeito. Um outro encontro, porque todos eles, para mim, foram oportunidades ímpares de buscar, de ler, de reler, de ir atrás de informações que eu não tinha. Para mim, foi uma oportunidade, ao longo do ano, né, de um aprendizado imenso, imenso. Terminando, inclusive, com a leitura de um livro que tinha acabado de ser lançado, sobre a greve, né, dos ganhadores e das ganhadeiras, né, de Salvador ali na década de 50 do século XIX.
Que é uma característica tanto de Canudos, mas sobretudo do Retalhos, é um curso aberto, né? A gente começou com uma programação, como o Pedro falou, ao redor de 30, já chegamos em 34. Nós não obedecemos rigorosamente a programação. Na medida em que a comunidade foi sugerindo temas e que as investigações do Pedro foram trazendo novos temas, a gente foi ampliando, foi abrindo a programação do curso. Achei muito legal isso também, né? Ah, e o Lula ainda chega, quando chegou no estado dele, na província dele, agora tem que parar aqui, eu quero saber mais desse tal de Padre Roma, e o Abreu e Lima, e não sei mais o que, fizemos uma série ali, né? O curso dos malês também, aliás, o tema dos malês também se desdobrou para a gente pensar um pouco mais a presença islâmica no Brasil, esse Islã popular, esse Islã negro, né? Aliás, o que redundou também numa conversa no Paz e Bem, né? com amigos muçulmanos. Sim, com o Raj Mangolin, nosso grande Exatamente. amigo. E que vai propiciar um curso sobre o Islã agora em 2020. Exatamente, exato. Mas, então, em vez de salientar esse ou aquele tema, que todos eles têm a sua beleza, têm a sua dramaticidade, têm a sua relevância, eu queria salientar alguma coisa que, para mim, foi ficando mais clara quanto mais a gente ia avançando nos temas. Na verdade, é uma mesma constatação que a gente pode expressar como se fossem duas faces da mesma moeda. E aí eu vou apelar aqui a duas referências e comentar um pouquinho. A primeira referência vem daquele líder indígena, intelectual, de grande cepa, que é o Ailton Krenak. Uma fala que ele tem, a gente encontra aí no YouTube, quando ele diz: nós, os povos indígenas, os povos originários, nós estamos em guerra há mais de 500 anos. E não fomos nós que iniciamos esta guerra. Esse ponto, ele é fundamental, esse elemento ele é fundamental, porque, em geral, a gente costuma ver o tema do choque, né, entre os europeus e os povos originários, mas no tempo dos inícios da conquista. Não sei se você partilha dessa observação. Sim. Essa constatação. A gente vê o encontro dos europeus com os indígenas ali, em torno de Colombo, de Cabral, das primeiras expedições. E quanto mais a história avança, mais a presença dos povos originários ela vai rareando. E a gente não se dá conta de por que ela vai rareando. É porque a guerra continuou, ela não se acomodou ou ela não se contentou apenas com as primeiras investidas para a ocupação do território. Não, ela continuou. E 2019 veio trazer a evidência cabal. Ela continua. Então, esse elemento, para mim, ele foi ficando cada vez mais candente, cada vez mais impactante. O que acontece em 2019 no governo Bolsonaro? Pois é. Nunca tantos líderes indígenas foram assassinados no país. 9, não é pessoas do povo originário, não, lideranças indígenas, 9 líderes indígenas. Em 2018, sabe quantos tinham sido assassinados? 2. Pulou para 9. É a guerra, né? É a guerra. Sim, e além do número, né? Então você sobe aí 4 vezes, mais de 4 vezes, né? O número de assassinatos de lideranças, mas você tem a desfaçatez explícita, né? Você tem o descaso, né? Feito política. Não há aquela tentativa de se esconder por detrás de uma aparência civilizatória. Não, é isso mesmo. Nós estamos em guerra. Né? Então, a FUNAI vai para cá, é jogada para lá, ela é desmontada já na pouca estrutura que tem. Ninguém quer. Não quero cuidar disso, não quero perder meu tempo com isso, não. Né? Você acompanha isso muito mais do que eu.
né? Mas é jogado para o Ministério da Agricultura, é jogado para o Ministério não sei de quê, é jogado para não sei aonde, e assim por diante, né? Então, a guerra continua. Nunca a frase do Krenak me soou tão brutalmente atual como neste ano de 2019, no enfrentamento diacrônico, né, desses temas que a gente foi fazendo. Né? A população indígena ela não rareou, ela foi extinta. Ela foi destruída. Né? Ela vem sendo destruída. Né? Então, esse é um lado da moeda, alguma coisa assim que eu acho que perpassa todos os encontros que a gente fez, com mais ou menos intensidade. Né? E o outro lado da moeda, a ideia também que não é nova, mas que se explicita, que fica mais evidente aos olhos e às sensibilidades, de que a nossa sociedade é atravessada pela lógica da escravidão. Nós temos uma configuração social, né, que desde 1500 estabelece quem são os donos e quem são aqueles e aquelas que existem para servir às demandas dos seus donos. O Brasil é pensado, isso eu costumo dizer nas aulas na universidade, o Brasil é, desde 1500, pensado como um fornecedor de matérias para as dispensas dos grandes centros mundiais, dos grandes centros consumidores do mundo. Então, é para fornecer o açúcar, é para fornecer depois o café, é para fornecer agora a soja, mas também não só a dispensa, o ouro. Né? Então, essa economia predatória, é que a marca veio sendo a marca e continua sendo a marca. Né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que pensar que essa economia ela não funciona sem que exista uma sociedade. Né? E essa sociedade precisa funcionar, vamos dizer assim. Então, mas como é que ela funciona? Ela funciona a partir das sobras. E essas sobras elas são acumuladas de maneira voraz pelos donos do poder. Então, sobra ao povo o quê? A sobra da sobra. Isso, para mim, foi ficando também, né, muito evidente. Então, eu penso nos quilombos do café lá no Vale do Paraíba. Então, você tem o café que é produzido em larguíssima escala, produzindo uma devastação ecológica, né, fatal, né, que empobrece o solo daquela região até hoje. Isso faz a alegria dos sabores e das ceias e dos lanches e das recepções nos salões europeus e nas casas da gente europeia, faz a riqueza dos barões do café, e tudo isso tem o preço, né? Tem um preço caríssimo, né? Em termos sociais e em termos ecológicos. Então, se a gente peguei esse exemplo, mas poderíamos pegar qualquer outro, né? Ao povo fica a sobra da sobra, muita devastação, né, em termos ambientais, então, a Mata Atlântica que praticamente desaparece. Né? E aí, 2019, mais uma vez, com esse absurdo que foi o direcionamento político que foi impresso, né? Então, você tem a liberação para a plantação de cana no Pantanal, a liberação da plantação de cana, né, na Amazônia, o desmatamento na Amazônia, que cresceu sei lá quantos %, para a vergonha do Brasil em toda a cena internacional, e os nossos governantes dando risada. Né? O Bolsonaro vindo fazer piada, né? Que se o preço da carne está alta, vamos criar gado em terra indígena. Né? Pois é. Então,
dizer, é a disfarçatez e o absurdo tornados política. Sim. Isso vem para os nossos propósitos aqui evidenciar como esta lógica que constituiu o Brasil desde 1500, ela permanece em plena vigência. Sim. O Brasil está quer dizer, estamos nós, os povos originários, em guerra desde 1500 e não fomos nós que começamos a guerra. Sim. E essa lógica da escravidão, né, que mudando os nomes, mudando os modos, mudando os termos, né, faz com que ao povo sobre apenas a sobra da sobra. E quando faltar, não tem. Então, o preço da carne, então, Feliz Natal, apesar de você não poder comer carne. Quer dizer, se debocha em cima da privação imposta ao povo. Sim. Isso não faz sentido se a gente não olha o que nos constituiu historicamente, né? Agora, você está trazendo uma maravilha, né, Pedro, que é uma realocação na história do país dos povos originários e do povo preto, que veio feito escravo lá da África. Né? E você... Veio nadando. Pois é. Você tem uma revalorização, uma realocação, efetivamente, do lugar, portanto, estamos falando do lugar que ocupam os povos originários e essa fantástica multiplicidade dos povos pretos e pretas que vêm da África, né, porque são vários povos que vêm da África, na trajetória do Brasil. São grandes heróis da história do povo brasileiro. Então, também todo esse desprezo, toda essa maneira vil com que, por exemplo, são tratados os quilombos pelo governo Bolsonaro, os quilombos, ao longo do curso Retalhos da nossa história, foram se revelando para nós como momentos altos da resistência, da história do povo brasileiro, e que deveriam ser destacados com enorme magnitude, por exemplo, no currículo das escolas do país. Resistência e, se você me permite, a criação de alternativa. Pois é. Hoje eu escutava alguém dizendo que passou a hora de só resistir, é necessário combater. José Dirceu. José Dirceu, pois é. Essa frase é emblemática para o momento que a gente está vivendo, né? Então, para mim também foi ficando mais candente essa constatação de que, por exemplo, os quilombos não foram só resistência. Eles foram indicações de alternativa, de alternativas viáveis. Palmares durou mais de 100 anos. Né? O Belo Monte não durou mais de 4 anos, não foi porque ele implodiu. Ele foi destruído a ferro e fogo. Com a experiência da cabanagem no Pará. A cabanagem, enfim, tantos e tantos exemplos que a gente teve, né, nos retalhos, me fizeram dar nova significação ao próprio título do curso, Mauro. Porque, veja, né, você me brindou com aquele vídeo do Zé Vicente cantando, né, o ofertório do povo, né, de onde vem essa expressão. Né? Agora, recorde comigo a estrofe. Retalhos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, Canudos, Cabanos, são lutas de ontem e de hoje também. Eu sempre me perguntava, há muito tempo eu me fazia essa pergunta, porque essa música está na minha lembrança, aqui, 30 anos, por aí. Ela deve ser dos anos 80. Né? Bonitas vitórias? Como assim? Palmares, Canudos, Cabanos, os exemplos de vitória. Palmares destruído do jeito que foi. Canudos destruído do jeito que foi. Cabanos destruído do jeito que foi. Com milhares de mortes em cada um desses casos. Bonitas vitórias? Como vitórias? A nossa trajetória aqui me fez descobrir uma significação para essa expressão do nosso grande poeta Zé Vicente. Bonitas vitórias, sim. Porque foram experiências constituídas pelo povo, a partir dos seus próprios recursos, sem merecer favor de ninguém, e elas brotaram. Elas produziram fruto. Eu fiquei pensando, quando a gente tratou dos Palmares, quantas pessoas terão nascido, crescido, vivido
amadurecido e morrido em Palmares. Quantas pessoas ali não puderam ter a totalidade da sua existência fazendo a experiência da liberdade? Maravilha. Bonitíssimas vitórias, belíssimas vitórias. Fantástico. Então, a própria trajetória me fez ressignificar esse verso, que há muito tempo, né, povoa, né, a minha lembrança. Bonitas vitórias. Então, resistência e alternativa. E aí, Pedro, eu falei no começo, de fato, a nossa opção lá atrás foi fazer um curso com um recorte particular, porque ele está dentro do Paz e Bem. Não é um curso de história num canal de história do Brasil, é um curso de história no canal Paz e Bem, que é um canal de espiritualidade plural e de paz. E esta amarração, este recorte que você procurou dar, é exatamente esse recorte de onde está situada essa espiritualidade popular, né? Em que medida a gente está registrando, na verdade, um caminho de espiritualidade popular. Então, eu queria te perguntar sobre essa questão do religioso nessa história do Brasil, na história dos retalhos. Ótimo, porque essa é uma tônica, né, que conscientemente a gente combinou, né, a gente acertou que deveria marcar o nosso trabalho, não só nos retalhos, mas já lá no Belo Monte. Né, no Belo Monte de Antônio Conselheiro, tratar de recuperar, né, essa faceta que atravessa, né, a trajetória do povo brasileiro nas suas múltiplas expressões, nos vários momentos da história e das suas lutas. Por quê? Seja porque esse é um recorte fundamental do 247, do Paz e Bem especificamente, seja porque ele é um desafio para a nossa comunidade 247, Sim. Vinculada ao ideário de esquerda, né? E a gente falava disso, né? Esse é um desafio que nós da esquerda temos, né? Enfrentar esse tema da religião popular, né? Com a densidade, com o respeito, com a reverência que esse tema exige, sem o que a gente não dá conta de enfrentar, inclusive, dilemas que nós temos hoje, né? Como é que nós lidamos com o fato de que foi o mundo popular neopentecostal que, afinal de contas, deu a vitória, né, a Jair Bolsonaro. Né? Não há como escapar, não tem como a gente dizer, não, isso foi um acidente. Não, isso é uma marca. Isso significa que a gente vai demonizar o neopentecostalismo? Né? Isso seria um suicídio, seria um tiro no pé, se a gente fala em termos estratégicos. Mas não só, é muito mais do que isso. Para nós que queremos efetivamente uma sociedade em que caibam todos e todas de maneira livre, de maneira democrática, com respeito às suas escolhas, né, de todas as ordens, o elemento religioso não pode ser ignorado e não pode ser visto também como uma capa, né, que adorna ou que encobre, que esconde, que cimenta. É muito pouco tratar a religião no prisma do que é a ideologia, né, para pegar esquemas, né, às vezes muito quadrados, com os quais o tema da religião tem sido abordado. Então, efetivamente, e aí sempre me vem à lembrança a fala de um dos nossos melhores antropólogos, que é o Carlos Rodrigues Brandão, em que ele diz: os levantes populares no Brasil foram levantes de devotos. Devotos e devotas. E aí a gente precisa saber devotos de quem? A que entidades estes devotos e devotas se dirigem, estabelecem suas referências. E aí a gente vai se dar conta, né? E o nosso percurso
tem procurado, vai continuar procurando dar conta, na medida do possível, dessa faceta, a gente se dá conta de um multiverso, para usar uma palavra que você gosta, um multiverso religioso fantástico, né? que caracteriza, né, a história brasileira. E a gente tem um cristianismo que chega com as caravelas. A gente tem as religiões de matriz africana, islamismo incluído, que chegam com o navio negreiro. E nós temos as religiões dos povos originários. E não é possível pensar que houve uma convergência, né, dessas tradições de origens diversificadas. Houve muito choque, houve muito combate, houve sincretismo também, houve hibridismo, houve intercâmbios. Né? Mas a lógica da escravidão se impôs aí. Deuses e deusas foram mortos. Entidades tiveram de ser travestidas quanto a seus nomes e representações para poderem sobreviver. Né? E no tocante eu estou, obviamente, falando das religiões dos povos originários, das religiões que vieram da África para cá. E mesmo o cristianismo que chegou aqui, ele não chegou monolítico, ou pelo menos ele não se estabeleceu de maneira monolítica. Porque nós vamos encontrar a lógica do cristianismo associada ao projeto colonizador, defrontando-se também com as demandas que vinham daqueles que estavam sendo colonizados. E aí você terá faces do cristianismo que tendem a diversificar-se e chocar-se. Né? Então teremos o episódio do Belo Monte, Antônio Conselheiro. Sim. As missões. Com as missões jesuíticas no sul do Brasil, ali junto com Argentina e Paraguai, né? Na atual configuração dos territórios. Né? Então, é catolicismo se chocando com catolicismo. Então, uma história de encontros, desencontros, frustrações, intercâmbios, sincretismos, genocídios, né? E tudo isso acontecendo junto, né? Em meio à história cheia de muitas veias abertas. Né? Para lembrar o título lá do grande Eduardo Galeano. Né? Então, eu entendo que essa marca é uma contribuição modesta da nossa parte, Mauro, para que esses temas referentes à história do povo brasileiro, né, sejam tratados numa medida um pouco mais justa. Porque, mesmo em abordagens um pouco mais amplas, essa dimensão tende a ser vista quase como um apêndice. E, às vezes, de maneira muito mecânica, de maneira muito pragmática. Sim. Mas nós estamos no terreno da utopia, do sonho, da esperança, né? Da frustração também. Né? Ou seja, nós estamos lidando aqui com o âmbito do sentido para as existências, né? Que essas pessoas teceram, construíram, sentidos que fizeram com que elas descobrissem sentido, né? Para elas próprias nas suas trajetórias particulares. Então, me parece que sim, esse é um elemento importante que vai impregnando, né, as nossas leituras e entendimentos dessas questões relativas à história do povo brasileiro. Tá aí, gente. Acho que esse é um bom balanço. Eu podia falar mais uma hora, mas não vai dar. Mas esse é um bom balanço, ainda que resumido, do que foi este ano de Pedro Lima Vasconcelos, com seu Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, com seu Retalhos da Nossa História, das aulas sobre fundamentalismo, da conversa com os nossos irmãos, amigos e amigas do Islã. Então, dessa jornada fantástica, uma jornada de 47 encontros em 52 semanas do ano. Realmente algo portentoso, foi uma epopeia que nós fizemos. E acrescente o de hoje. Pois é, 48. É verdade, 48. 48. E agora vamos falar, então, para encerrar, o que vem pela frente, 2020. Então, em 2020, Pedro, continua o Retalhos? Vamos continuar, né?
Vamos continuar porque nós passamos um pouquinho de 1850 para encontrar os ganhadores e as ganhadeiras de Salvador, né? Estudados pelo João José Reis, fazendo uma greve memorável na primeira capital do Brasil, Brasil Colônia. Então, nós vamos prosseguir no século XIX. Agora, a partir de 20 de janeiro, nós retomamos os retalhos da nossa história. 20 de janeiro, segunda-feira. Começamos, então, continuamos com a segunda metade do século XIX. Quando chegar no final do século XIX, opa, nós vamos parar com retalhos. Vamos parar, não. Nós vamos suspender retalhos. Vamos fazer uma pausa, ou como diziam meus filhos, vamos dar um pause no retalhos da nossa história para fazer o quê, Pedro? Então, aí deveremos estar nas imediações do Carnaval, e o Carnaval, mais uma vez, servirá para nós de inspiração, porque, de novo, a Mangueira vem, e vem com muito samba no pé, e vem com um tema, né, espetacular, que é o da figura de Jesus. Uhum. Esse é outro aspecto também, né, Mauro? A figura de Jesus, ela esteve muito em evidência, né, no nosso ano de 2019, porque, para falar em termos da oficialidade, nunca se apelou tanto a Jesus e se apontou na direção contrária a tudo aquilo que ele tratou de realizar na sua trajetória histórica, né? E com um curso sobre a figura de Jesus, nós vamos trazer para o centro do debate uma questão fundamental, que é a figura disputada de Jesus. Exatamente, exatamente. E a Mangueira já vai trazendo isso já na letra, né, do seu samba enredo, e a minha proposta é que a gente comece, então, né, ali a partir do Carnaval, com uma conversa sobre a letra do samba enredo da Mangueira e faça uma série de encontros sobre esta figura tão disputada, né, como é a figura de Jesus, já no seu próprio tempo. Então, voltar lá no tempo da história de Jesus, ele não, como dizia um professor meu, ele não morreu de morte morrida, né, ele morreu de morte matada, né, e isso por si só já é alguma coisa tremendamente importante, né? A morte que os romanos davam, o imperialismo romano dava aos subversivos daquela época, né? Então, uma série, aí vamos definir quantos encontros, né, Mauro? Vamos. Sobre a figura de Jesus, né? Ali olhando o tempo de Jesus e depois algumas repercussões de Jesus ao longo do tempo. Uhum. E depois retomamos retalhos, é isso? Exatamente. Já no século XX. Aí voltamos para o século XX. Aí vão ter uma sequência de encontros dos retalhos sobre as lutas do povo brasileiro, a espiritualidade do povo brasileiro no século XX. Serão vários encontros sobre o século XX. Nós temos uma trajetória riquíssima ao longo do século passado, né, adentrando o nosso século. E aí, pois é, e aí vamos encerrar com o mais atual possível. Vamos ver se, dependendo do que acontecer, a gente pode encerrar com uma aula sobre um evento da semana anterior. Pois é. Não sabemos, vamos ver. Se não fizéssemos hoje a retrospectiva, Mauro, eu estaria comentando com você um despejo, né, ou pelo menos uma ação truculenta. A gente não sabe ainda direito se são policiais ou se são milicianos, aqui em Alagoas, contra um acampamento do MTST. Pois é. Invasão brutal. Eles se apresentam como policiais, mas, ao que parece, são milicianos. Contra um acampamento de trabalhadoras sem teto aqui na periferia de Maceió. Enfim. E o que nós vamos descobrir é que nesse movimento de sem teto, de sem terra, tem tanto canudos nesses movimentos, tanto canudos que a gente não suspeita. Há uma presença de uma religiosidade popular muito forte nesses movimentos de sem terra e sem teto em todo o país. Acho que vai ser bem legal essa jornada. Então, para 2020, segunda metade do século XIX, com retalhos da nossa história, a figura histórica de Jesus Cristo e depois o século XX. Mas não é só, não. Porque nós vamos extravasar essa dimensão do vídeo para o texto. Então,
estão previstos alguns livros, em princípio, 4 livros, de Pedro Lima Vasconcelos para 2020. Um livro sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, então é um livro com o curso de Canudos, e depois estamos definindo com o Sálvio Nienkutter, da Cotter Editorial, parceira da editora 247, se faremos, mas muito provavelmente faremos 3 livros. É o curso Retalhos da Nossa História, mas ele será talvez dividido em 3, não 3 livros, 3 volumes talvez, né, Pedro? Isso. Essa é a primeira ideia, né? Perfeito. É isso aí. Então, 2020 vai ser cheio. Muito, muito. Legal. Que venha ele. É isso aí. Legal, Pedro. Gratidão grande. Acho que de toda a comunidade, né? Você virou uma referência na comunidade. Semana passada fiz na sexta-feira. Agora, sexta-feira. Fiz um encontro com o Leonardo Atush sobre esse filme Dois Papas. Super recomendo para todo mundo que assista. Até coloquei, já subi no Paz e Bem também. Então você pode assistir tanto na Pós TV 247 quanto no canal Paz e Bem essa conversa nossa sobre o encontro dos dois papas. E deu outra. Leonardo Atush falou dos livros de Pedro Lima Vasconcelos como livros fundamentais para pensar 2020 na editora 247 em parceria com a Cotter Editorial. Vamos estar juntos, né, em 2020. Com certeza estaremos juntos. Eu também quero expressar, Mauro, nessa nossa despedida, minha gratidão a você, a equipe Paz e Bem /247, né, pelo intercâmbio estabelecido, pelas inúmeras oportunidades de troca de ideias, enfim, de convivência, né? Pudemos nos encontrar 2 vezes nesse ano, assim, ao vivo e a cores, em 3 dimensões, como o pessoal fala, né? Em Recife uma vez e outra aqui em Maceió e Recife, né? Pudemos conviver um pouco e muita troca de informação, de dados, de referências. Eu agradeço muito por a densidade de tudo que foi possível construir e que venha 2020. É isso aí. Eu espero andar pelo país com Pedro Lima Vasconcelos para acompanhá-lo no lançamento dos livros todos. E se tudo der certo, nós vamos lançar o livro do curso de Canudos lá, em Canudos. Quem sabe até com o presidente Lula. Vamos ver. Já apareceu essa possibilidade, esse convite. Vamos fazer acontecer. É isso aí. Gente, grande abraço para todo mundo, né, Pedro? Eu quero te abraçar também, te abraço. Você, Tassiana, toda a sua turma aí, toda a sua família, sua turma aí em Maceió. Grande alegria do nosso encontro. Muito obrigado em nome meu, de Tassiana, do meu pessoal que você pôde conhecer aqui. Sim. Enfim, foi um prazer imenso. Legal. E valeu, gente. 2020 nos aguarde que vamos firmes e fortes. Abre alas aí que nós vamos passar. Paz e bem, gente. Paz e bem. Um grande abraço a todo mundo. Feliz 2020, com muita garra para resistir e combater, como então nos convoca o Zé Dirceu, né? Porque 2020 vem desafiador. É isso aí. Paz e bem. Paz e bem.